A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, nós vamos tirar mais uma dúvida sobre aquilo que muitos crentes têm dúvida, né? Eles falam que os crentes não podem dar um copo de água para quem está com sede, diz que não pode dar um prato de comida, diz que não pode dar uma roupa para quem está pelado. Esses são os crentes miseráveis. Esses são os crentes que, se não se cuidar, se não se arrepender, vai para o inferno. São pessoas avarentas, são crentes soberbo. Vou mostrar para vocês à luz da Bíblia que os crentes do passado não eram miserável, os crentes do passado não eram avarento. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32, os crentes do passado não eram avarento, não era soberbo, não era orgulhoso. Quantos crentes no dia de hoje são orgulhosos, são soberbos, são avarentos? Porque os crentes da igreja primitiva, na época dos apóstolos, ninguém falava que a casa era dele, que o carro de boi que ele passeava era dele. Todos falavam que era de Deus. Não existia avareza, soberba. Esse negócio é nos nossos dias. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância e graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casa, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, meus irmãos, não existia crente endemoniado, não existia crente avarento, crente soberbo, crente orgulhoso. Os crentes da igreja primitiva, eles dividiam o que eles tinham. Eles dividiam o prato de comida, o arroz e feijão. Agora essa história de crente soberbo, que Deus dá para ele em abundância. Ele não divide o prato de comida. Ele não dá um copo de água. Ele não dá uma roupa para quem está necessitado. Isso é crente avarento. Ele fala que ama a Deus, mas ele odeia o próximo. Como odeia? Com as obras, não divide o prato de comida, são crentes avarentos. E todo avarento, soberbo, orgulhoso vai queimar no inferno, aonde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. E Jesus deu um alerta. Livro de São Mateus, capítulo 25. E o verso, capítulo 25 e o verso 31 adiante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E punhará ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, que possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver.
Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e foste me ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeres a um desses meus pequeninos, irmãos a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os crentes avarentos, crentes soberbos, crentes orgulhosos, que não divide comida com ninguém, não divide água, não ajuda ninguém, são os crentes do diabo, avarento, soberbo, orgulhoso, metido, nariz empinado. São os que vão estar à esquerda, se não se arrepender, se não se converter. Apartai-vos de mim, malditos. A palavra de Deus diz: os que tiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me vestiste, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não fizeste, não fizeste a mim. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então a palavra de Deus diz que aquele que não ajuda o próximo é maldito. A palavra de Deus diz, no livro de Mateus 25 e o verso 31, maldito aqueles que não ajudam o seu semelhante com o prato de comida. E eu vi muitos empresários, crente, negar prato de comida para os mendigos. São malditos. Quem não divide o que tem, que Deus te deu, não divide as coisas que tem, é maldito. A palavra diz. Não é o irmão Patrick. A palavra diz maldito por fogo eterno. Então, meus irmãos, tome cuidado. Que tem muitos crentes mentirosos. Muitos crentes sem vergonha. Que não divide o que tem porque é soberbo. É orgulhoso. Arranque essa soberba hoje. Se arrependa, se converta. Que Jesus Cristo está voltando.